Olá pessoal, sou o professor Fabiano Bartman e nós vamos começar o curso de doenças ortopédicas. A ideia do curso é explicar como é que funciona, como é que aconteceu, como é que ocorreu as doenças, todas as patologias ortopédicas e para vocês entenderem, assim, vem um raio-x, vem um laudo, aí para vocês às vezes tem que ficar procurando, então nós vamos suprir toda essa necessidade, todas essas informações para vocês. Sempre eu gosto de me apresentar quando eu faço um curso, começo as aulas, tudo, o que que eu já fiz para saber de onde eu vim, o que que eu já fiz na vida, tudo. Então eu entrei na faculdade de fisioterapia em 1995 e em 96 eu comecei a fazer estágio na clínica de acupuntura Tônia. É uma clínica tradicional de acupuntura em Porto Alegre, ela é super antiga, muita gente no Rio Grande do Sul conhece ela, Santa Catarina também. Então eu fiz estágio lá, onde eu aprendi os ofícios da acupuntura de 96 a 2000. E em 90 botei o ano de 96, porque desde 96 eu fiz vários cursos de Shiatsu. Shiatsu é uma técnica japonesa, onde Shi significa dedo, Atsu pressão, pressão do dedo. Então é uma técnica de compressão manual na musculatura. Dizem aí as nomenclaturas, os materiais, que ela tem em torno de 2.500 anos, tá, já de existência. O Shiatsu ele é japonês, a acupuntura ela é chinesa, só que o Shiatsu ficou mais famoso que o Tuiná, que é o chinês. Então o Shiatsu foi agregado junto aos tratamentos de acupuntura. E aí em 1999 fiz o curso em 97 eu entrei no curso de acupuntura, concluí em 99, tá? Nesse caso eu ganhei o certificado como técnico em acupuntura, porque a acupuntura ela é uma profissão reconhecida, que quando o pessoal tem duas opções, ou tu faz uma especialização, ou tu faz um curso de formação. São poucas escolas que oferecem o curso de formação. A Baco é uma delas, a mais antiga escola de acupuntura no Brasil, e ela tem no Rio de Janeiro o curso de formação. Em 2013 me formei em fisioterapia, aí por questões legais, por questões de conselho também, aí eu peguei a carga horária, complementei ela para fazer a especialização, que por regra, né, por lei, a especialização só pode vir depois da graduação. Então, me formei em 2003, aí entrei de novo no curso de acupuntura, fiz a complementação para pegar o título de especialista. E em 2007, concluí a graduação de educação física, fui professor de uma instituição aqui em Porto Alegre, tá, entre 2015 e 2020. Atualmente eu sou professor da Uniacel Viergues, desde 2022. Em 2018 concluí o mestrado em Biociência da Imunização. O meu trabalho no mestrado foi traçar o perfil de dor e lesão nos praticantes stand-up paddle, no SUP, e junto no mestrado, faz os artigos, também tracei o perfil de dor e lesão nos praticantes de canoa havaiana, ou OC6. Então eu tracei o perfil onde está mais problema e qual a origem do problema. Quando eu entrei na faculdade de educação física, eu fui convidado pelos acadêmicos, pelos acadêmicos lá, que eram do universitário, não conhecia, eu fui só conhecer quando entrei na educação física. Fui convidado para ser o fisioterapeuta do esporte universitário, então eu tinha 7 equipes junto comigo, então foi onde eu tive a maior conhecimento, a maior experiência na prática de fisioterapia esportiva, que a minha função era o quê? Não reabilitar os atletas, a minha função era atuar no pronto atendimento de atleta em quadra. Como eu acompanhava as equipes universitárias, então eu fazia a avaliação e a triagem das lesões, dos problemas, fazia encaminhamento para a clínica escola da fisioterapia que tinha na época na UBRA. Então eu fazia essa interligação entre a clínica escola e o esporte universitário. Junto lá, conhece um monte de gente, aí fui convidado para ser o fisioterapeuta da terceira Copa União Taekwondo Copa Mercosul, então foi uma experiência muito legal, tá? A minha função era atender os atletas do Taekwondo. Participei muito tempo com o time da Duda. A Duda era uma jogadora de futebol feminino, depois estava na CBF, então ela montou a escolinha dela. Então campeonato mais importante que eu participei com ela foi a Taça Brasil de Futebol Feminino em 2006, mas eu fiquei muito tempo com ela, participei também do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino aqui no Rio Grande do Sul,
Participei também de futsal infantil, tive uma experiência bem diferente, porque o infantil é diferente do adulto, tu tem que estudar muito ortopedia, ortopedia pediátrica, como é que funciona a fisiologia da criança, que é muito diferente, muda muito do adulto, muito. Então foi uma experiência bem legal que eu tive lá no Geraldo Santana, que é um clube tradicional também aqui em Porto Alegre. Participei em 2007 do EFIPAN, que é o Encontro de Futebol Pan-Americano, Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. É uma vez, todas as crianças que têm idade de participar do EFIPAN, eles participam uma vez na vida só. Então, os maiores jogadores de futebol gaúcho, os maiores, os melhores jogadores de futebol gaúcho participaram do EFIPAN, porque eles participam uma vez só, porque tem uma idade específica que tu pode participar, se não me falha a memória é 13 anos, não me lembro mais, eu não tenho mais acompanhado. Então eles participam uma vez, aí vem São Paulo, Rio de Janeiro, Uruguai, Argentina, os times Brasil inteiro vem ele para participar do EFIPAN lá no Alegrete. Então, bem legal. Aqui eu falei para vocês, o time da Duda, né, em 2008 teve o campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, foi quando começou mesmo. Depois eu participei do Grêmio também, fiquei um tempo, porque uma parte do pessoal da Duda saiu da Duda e foi para o Grêmio. Eu fazia mountain bike, pedalava bem mais, aí tem uma loja de bicicleta, que o dono da loja é o Dudu, e aí o Dudu, ele participava do Campeonato Gaúcho, eu atendia ele, né. Então eu atendi ele durante 2 anos direto, que ele participou do Campeonato Gaúcho de mountain bike. Em 2021, entrei para a Federação Gaúcha de Futebol de Salão como diretor de fisioterapia. Então a minha função também era fazer o atendimento das atletas, que eu atuava só no futsal feminino, então eu ia para os campeonatos fazer o pronto atendimento às atletas, ficava em quadra atendendo as atletas no Campeonato Gaúcho. Tá? Estou na federação desde 2021. Bueno, vamos começar então. O que que é o processo inflamatório? O processo inflamatório ele sempre vai existir, sempre. Qualquer tipo de dor, lesão, problema que tu tiver, tu vai ter um problema, um processo inflamatório. Isso é inerente do corpo humano. O processo inflamatório, ao contrário que muita gente acha ou pensa que é ruim, não, ele não é ruim. Ele é bom, porque o processo inflamatório promove a regeneração tecidual. O problema é quando tu não tem processo inflamatório. Então tem algumas doenças reumáticas, algumas doenças autoimunes, a diabetes, ela impede o processo inflamatório, então ela impede a cicatrização tecidual. Então o processo inflamatório sempre vai existir, não adianta, ele sempre vai ter. O que que é, qual é o acontece? O que nós temos que entender? Quanto tempo dura o processo inflamatório? Quanto tempo ele está durando, quanto tempo ele está presente. Quanto mais tempo tiver o processo inflamatório, quanto mais tempo o processo inflamatório estiver ativo, maior é o grau da tua lesão, maior a chance de tu ter uma fibrose. Aí, depois da fibrose, tu pode ter de novo uma lesão e tu vai protelar esse processo inflamatório, maior chance vai ter uma calcificação. Calcificação é acúmulo de cálcio. Acúmulo de cálcio, a chance de quebrar o cálcio é muito grande. Então, o processo inflamatório ele é bom, é um sinal para dizer que tem um problema. Só que acontece o seguinte, quanto mais tempo tu protelar o teu processo inflamatório, pior a situação. Uma vez eu vi um técnico do atletismo lá na Ubra, lá, que quando fazia fisioterapia, eu fui estagiário durante um período de tempo no Esporte Clube Ubra, lá no setor de fisioterapia. E aí tinha um técnico que dizia assim: dor é o teu melhor amigo. Se tu tem dor, tu tem um problema. Se tu tem um problema, tem que resolver. Então eu sempre fiquei com essa frase dele assim: se tu tem um problema, tem que resolver. Então o processo inflamatório ele não é de todo ruim. Ele é bom para saber que tu tem um problema e tu tem que resolver. O que que nós fazemos? Nós vamos acelerar o processo de regeneração tecidual. Nós vamos acelerar esse processo. Então, o processo inflamatório é uma resposta protetora, que nem falei para vocês, do organismo, onde o objetivo final é livrar o organismo da causa inicial da lesão celular. Sem inflamação, as infecções prosseguiriam desimpedidas, as feridas jamais cicatrizariam e os órgãos continuariam danificados. O que, que acaba acontecendo? Por que infecção? Porque a infecção vai gerar um processo inflamatório também. Só que quando a gente fala em infecção, tu tem um protocolo.
Quando tu fala em inflamação por lesão, tu tem outro protocolo. E tu pode ter uma inflamação por um corpo estranho, que isso a gente vê nos cursos de primeiros socorros, que é um outro curso, tu tem um corpo estranho, que esse corpo estranho vai ficar reagindo no teu corpo, que o teu corpo vai tentar expulsar ele, que vai gerar um processo inflamatório, que pode gerar uma infecção, que aí tu vai ter um protocolo, ou vai se manter o processo inflamatório até conseguir eliminar ou retirar aquele corpo estranho que está gerando esse processo inflamatório. Vamos entender então agora um processo. O que que é o processo inflamatório nos músculos, tá? Aqui é a base de todo entendimento. Por que que tu tem formigamento? Por que tu tem queimação? Por que que tu tem falta de sensibilidade? Por que que tu tem perda de função? O que que é perda de função? Perda de função é o seguinte: são aquelas pessoas assim, eles vão tentar levantar o braço e não levantam, o outro braço tem que ajudar a levantar. Isso a gente chama de perda de função. Tá? Isso é uma perda de função, não está funcionando a abdução do ombro, por exemplo. Mas se a gente for investigar, vai ver que não tem ruptura, mas tem lesões musculares. Tá, mas e o que é essa lesão se não é uma ruptura, se eu não consigo levantar o braço? Aqui que nós vamos entender. Uma outra coisa extremamente importante, esse princípio aqui que nós vamos conversar, isso aqui está associado a questões de cotidiano, de ergonomia, de trabalho, de lesões. Não estamos falando em musculação, não estamos falando em exercício físico. No exercício físico, na musculação, ocorre uma adaptação da fibra muscular do aumento do volume. E depois ela acaba regredindo, voltando quase ao tamanho normal, depende do teu objetivo, do teu treino, ela pode aumentar o volume, tá? Mas isso fisiologicamente ela retorna, aqui nós não estamos falando. Depois no final do curso tem a aula bônus que nós vamos falar sobre ergonomia, porque muitas das origens dos problemas que nós vamos conversar aqui no curso inteiro, ela vem da ergonomia, porque não adianta a gente entender só o problema se não está entendendo onde é que está vindo também. Tá? Então, isso aqui nós estamos falando em situações laborais, situações de cotidiano, não em treinamento e não em exercício físico. Anatomicamente falando, bem resumidamente para a gente entender, então a gente tem a pele, embaixo da pele nós temos músculos, embaixo dos músculos nós vamos ter os vasos sanguíneos, os nervos, o sistema nervoso e os ossos. Os vasos sanguíneos, os nervos, eles ficam entre o músculo e o osso, porque o músculo protege o vaso sanguíneo, que vai nutrir os tecidos, e o sistema nervoso, que vai fazer o comando elétrico. Nós temos que entender que o sistema nervoso, como é que ele vai funcionar? O cérebro manda, desce pela medula espinhal, vai até a vértebra correspondente, que vai sair a raiz nervosa, e essa raiz nervosa vai mandar o estímulo elétrico para a ação da função. Abrir mão, fechar a mão, esticar joelho, dobrar joelho, estender o braço, flexionar o braço, fazer o estômago funcionar, o intestino funcionar, o pâncreas funcionar, o fígado funcionar. Então, tudo vai acontecer dessa forma. O cérebro comanda, desce pela medula espinhal até a vértebra correspondente e aí sai a raiz nervosa, que nós estamos falando de nervo. Todo músculo treinado, ele cresce para cima e cresce para baixo. O que é crescer para cima e para baixo? Ele aumentou o volume dele. Ele está aumentando o volume, então ele vai aumentar o volume para cima, vai aumentar o volume para baixo. Se nós pensarmos pela lógica, quando o volume muscular ele aumenta para cima, nós não temos uma pele. A pele é rígida ou é mole? Mole. Então ela cede. Então quer dizer que se a fibra muscular crescer para cima, a pele vai ceder. E quando ele cresce para baixo, o que que tu vai ter embaixo? Tu vai ter o osso. O osso é mole ou ele é rígido? O osso é rígido. Nós estamos falando em situações de trabalho. Imagina pegar uma pessoa, um trabalhador braçal, que fica 8 horas, 10 horas trabalhando levantando carga. O músculo vai crescer, vai aumentar o volume, porque está trabalhando com carga. São 8 a 10 horas de treino, não um atleta que treina durante 1 ou 2 horas. Nós estamos falando de 8 a 10 horas. Embaixo tem o quê? Osso. Tá, e o osso cede? Não, não cede. Então eu faço uma pergunta para vocês. Se o osso não cede, como é que ficam as estruturas no meio do caminho entre a fibra muscular e o osso? Comprimidas. Tá, então quer dizer então que vai ter um bloqueio do sistema vascular, não vai mais nutrir tecido. Não, isso não chega a esse ponto. Porém, o nervo sim, ele acaba sofrendo. Ele sofre. Então, quando o músculo cresce e comprime
o nervo contra o osso, tu vai ter aquilo que eu falei para vocês agora. Tu não consegue levantar o braço, porque uma das explicações é a fibra muscular cresceu tanto, tanto, tanto que comprimiu o nervo. Ah, eu estou com uma crise de ciatalgia, que nós vamos ver desse, um outro módulo só de ciático. Estou com uma cristatalgia. Tu vai lá ver a ressonância, ver o raio-x da coluna. As lesões são dentro de um protocolo dito normais, que não tem justificativa para ter uma crise de ciático. Tá, e de onde é que vai essa crise ciática? Da compressão da fibra do nervo pela fibra muscular contra o osso. Então, o nervo só vai doer se algo estiver irritando ele. O que, que pode estar irritando ele? O músculo, pela compressão nervosa. E aí, para nós entendermos também sobre a questão da fibra muscular, o que, que é isso, onde é que ela vem, nós temos que estender, isso aqui é histologia. Isso aqui é a histologia da fibra muscular, do tecido muscular esquelético. Vocês podem ver que a fibra muscular, ela está cheio de ranhuras, tá vendo essa partezinha branca aqui, ó? Então, quer dizer, ela tem lacunas entre as fibras musculares. Então, isso aqui é muito importante também para a gente entender, que ela vai fazer um adendo da aula anterior ali, da slide anterior, que ele mostra ali a fibra muscular crescendo. Só que para a fibra muscular crescer, não é só o aumento das unidades motoras. Ela também tem o quê? Ela tem é ela também tem líquido no meio dela. O processo inflamatório que nós vamos ver ali mais adiante, ele tem líquido. E o líquido vai se acumular onde? No meio dessas fibras aqui. Então, o que que nós vamos acabar vendo? Quando a gente tem um músculo normal, ele vai estar assim. Um músculo sobrecarregado, tensionado, contraturado, que vai ter líquido entre as fibras. O que que é líquido? Líquido é sangue. Tem sangue, todo processo inflamatório vai ter líquido, nós vamos ver depois. Então ele vai ter líquido. E esse líquido vai o quê? Aglomerar dentro da fibra muscular. Mas onde é que ela vai se aglomerar? Ela vai se aglomerar entre as miofibrilas. O que, que seria as miofibrilas? Seria aquela parte branca que a gente viu ali na histologia. O que, que são aquelas partes brancas? Esses vãos aqui entre a miofibrila. Então, o líquido, nós estamos falando da contratura são bolsas de sangue dentro da fibra muscular, elas vão se aglomerar onde? Nesses espaços aqui, ó. Se elas estão se aglomerando nesses espaços aqui, aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o líquido está entrando aqui, o líquido não ocupa espaço? Ele não expande? Tá, se ele ocupa espaço e expande, vocês acham que isso aqui vai ficar igualzinho? Vocês acham que isso aqui vai ficar alinhado? Não, não vai ficar alinhado e não vai ficar igualzinho. Ela começa a se separar. E no momento que ela se separa, como é que ela gera a contração muscular? Então, agora vamos imaginar aqui o seguinte: a gente viu ali as miofibrilas, viu que o espaço entre as miofibrilas são esses vãos aqui em branco. Tá, e o que, que vai acabar acontecendo? O líquido começa a se aglomerar aqui, ó. Ele se acumula aqui. Ele começa a se acumular aqui. Então, ela se acumulando aqui, o que, que acaba fazendo? Ela se separa. E no momento que ela começa a se separar, se separar, se separar, a gente sabe que a contração muscular é a contração das células T onde elas se aproximam, que elas giram no próprio eixo e se aproximam. Tá, e se eu tenho líquido entre elas, tá? Se elas estão separadas, como é que elas vão fazer, como é que elas vão conseguir girar no próprio eixo se elas estão separadas? Como é que as miofibrilas vão conseguir se interligar entre elas, se cruzar entre elas se elas estão separadas? Não vão conseguir. Por esse motivo que a gente diz que é a perda de função, perda da contração muscular, perda da força. Por quê? Porque aconteceu o seguinte: as fibras estão separadas, elas não conseguem fazer com que as células T girem no próprio eixo e se aproximem. Elas não vão conseguir, as miofibrilas não vão conseguir se entrelaçar. Consequentemente, tu não vai ter contração muscular. E tá aí a dor da compressão vai vir da onde? Ué, se a fibra muscular, que nem a gente viu aquela imagem, ela tem um tamanho, ela cresceu para cima, ela cresceu para baixo, embaixo tem o quê? O nervo. Consequentemente, o que vai acontecer? Tu vai comprimir o nervo. Comprimindo o nervo, começa um processo inflamatório no nervo. Então, essa imagem aqui é muito importante lembrar e entender dela, da onde é que vem as contraturas, por que que elas prejudicam o corpo humano, por que que elas geram dor, por que que elas comprimem o nervo e geram um processo inflamatório? Está aqui a explicação, acúmulo de líquido entre elas. E o que que acontece num processo inflamatório? O processo inflamatório ele tem 4 estágios bem definidos, tá? Ela vai ocorrer, um, ela vai ocorrer uma vasodilatação, todo processo inflamatório, tu fez um entorse, uma batida, uma contusão, ela vai ter uma vasodilatação. Ela vai ter um aumento do fluxo sanguíneo.
Isso quer dizer o quê? Com a vasodilatação vai ter mais extravasamento de sangue. Ela vai aquecer. Por quê? Porque o sangue é quente. O teu sangue é quente, ele tem calor. Vai dar edema. O que que é o edema? O famoso inchaço. Só que a gente não vai mais usar o termo inchaço, nós vamos usar o termo edema, que é o termo técnico. E eritema é quando ela muda a cor. Tu vai ver que ela vai estar mais avermelhada. Então, nós temos vários fatores. E outra coisa, por que ela fica mais avermelhada? Porque o sangue, a cor do sangue é vermelho. Se a cor do sangue é vermelho, consequentemente, tu vai ter uma vermelhidão. Então, os músculos contendo nódulos de contratura sofrem tensão aumentada tanto na região do nódulo como na sua vizinhança. Então, no momento que ela começa a crescer, ela começa a comprimir os tecidos do lado também. E o consumo energético aumentado sob condição de isquemia decorrente da compressão extrínseca dos capilares pela hipertonia muscular e êxtase venosa que resultam em menor aporte de nutrientes e desequilíbrio entre a demanda da síntese e a síntese de ATP. Isso quer dizer o quê? Isso que eu estou explicando para vocês. Então, tu aumentou o volume muscular, tu vai ter uma compressão de vaso sanguíneo, consequentemente, tu vai ter uma diminuição de fluxo sanguíneo, consequentemente, tu vai ter menos nutrição tecidual, tu vai ter menos oxigenação e essa fibra começa a oxidar. E a oxidação dessa fibra que começa a gerar o processo inflamatório, que começa uma reação em cadeia, porque o que diz a fisiologia dos vasos sanguíneos? Todo o sangue parado coagula. Então, no momento que a fibra muscular faz um clampeamento daqueles vasos, não estamos dizendo que ele vai bloquear agora e não vai mais ter circulação sanguínea. Não, isso é uma outra situação, são situações patológicas. Nós estamos falando em situações fisiológicas do processo inflamatório. Tu vai diminuir o fluxo de sangue, vai ter sangue acumulado que vai coagular e ele começa a coagular em cadeia. Todo sangue coagulado, todo sangue parado, ele coagula. Então isso vai ter e vai diminuir o aporte nutricional das fibras musculares, que começa a vir as contraturas, vai vir as contraturas e consequentemente as fibroses. Então, os 4 estágios que eu falei a vocês do processo inflamatório: dor, calor, edema e vermelhidão. Dor é ocasionada pela liberação de substâncias ácidas e compressão tecidual. Calor é a diferença brusca de temperatura comparado com outro tecido adjacente. Como é que eu posso fazer o calor? Eu posso botar as mãos nos meus cotovelos e comparar. Ah, esse cotovelo aqui está quente, esse está frio. Isso quer dizer o quê? Tem um processo inflamatório. Eu posso pegar, botar a mão aqui no meu antebraço, botar a mão aqui, mas está frio, aqui está quente, aqui está frio. Então eu já sei que o processo inflamatório está aqui. Tá? Isso não é uma via de regra, isso é um dos sinais que eu posso verificar e localizar o processo inflamatório. Edema, que eu falei para vocês, é um inchaço, tá? Vocês não vão usar inchaço, vamos usar edema. E a vermelhidão é aumento da circulação sanguínea. Dor Dor é uma aula, existem aulas só de dor para explicar dor. Existe centro de estudos de dor, existe centro de pesquisas de dor. Então a gente não vai se ater aqui no curso sobre a dor, a fisiologia da dor, porque ela é uma aula extremamente extensa, dá para fazer uma aula inteira de 20 horas só de dor, explicando todos os tipos de dor, de onde é que ela vem, como é que ela surge, quais são os mecanismos, qual é a fisiologia dela. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos se ater aqui é a dor é ocasionada pelas substâncias álgicas. Então, no momento que tem um processo inflamatório, começa a permeabilização dos tecidos de substâncias álgicas. Então, sugiro a vocês procurar uma aula só sobre dor para entender toda a fisiologia da dor. Chega a ter, existe até especialização em dor, só para estudar e entender tudo sobre dor. E a crepitação é produzida por movimentos articulares caracterizando desgaste articular ou atrito do tendão em estruturas com desgastes. Então a crepitação é quando tu põe a mão na articulação, começa assim, crac, 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 crac. Isso é um sinal do desgaste, tá? Mas isso é um processo inflamatório? Não. Isso já é um estágio avançado do processo inflamatório, da degeneração tecidual e articular. E aí eu trago para vocês algumas coisas aqui, tá? Eu trouxe isso aqui que é um plus, tá? Não é como dado como uma regra, isso aqui é só um plus, o tratamento cirúrgico de crepitação escápulo-torácica. Por que eu trouxe isso aqui? Tá? Só para a gente entender uma coisa de crepitação, isso aqui não tem nada a ver com o curso, tá? É só um plus mesmo para trazer para vocês uma informação que não é um processo inflamatório. Tratamento cirúrgico de crepitação escápulo-torácica. É muito comum a gente ver as pessoas terem assim, olha só, põe a mão na minha escápula, aí tu põe a mão na escápula, faz crac, 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 crac,
algumas pessoas, tá? Aí assim, bah, o que que é isso? Não sei, tu vai procurar, tu vai investigar, tu vai avaliar, fica difícil, tá? Existe sim, tá? Vocês vão ler aqui depois, existe um processo inflamatório, existe uma calcificação da crepitação escapulotorácica, existe, tá? São situações muito extremas. Então, se a gente olhar aqui no material, que ele está falando, foram operados de junho de 83 até maio de 94, são 11 anos, estamos falando. Olha quantos casos de cirurgia teve, tá? Um caso bilateral de 16, 15 pacientes. Então, em 11 anos, eles falaram em 15 pacientes de cirurgia. Onde é que eu quero chegar com isso aqui? A crepitação escápulo-torácica, na minha experiência profissional, tá? Estou dizendo na minha própria, não estou dizendo em artigo científico, só quero trazer uma outra informação sobre crepitação, tá? Então, especificamente sobre crepitação. Eu nunca peguei um caso nem de atleta e nem de pessoas não atletas que tinham alguma crepitação por processo inflamatório. A crepitação escapular é um atrito que dá na subescapular sobre o gradil costal, sobre a musculatura do gradil costal. Em toda a minha experiência da prática esportiva e em consultório, eu até agora não peguei nenhum paciente que tivesse uma crepitação escapulotorácica que fosse um processo inflamatório mesmo, que tivesse uma contratura, uma calcificação, uma fibrose. Não, eu nunca tive. Praticamente todos que eu me lembro, que eu atendi, que eu avaliei e que eu conversei, todos eram um problema psicológico. Todos tinham algum problema psicológico ou tinham alguma doença psicológica. Então, uma coisa que eu quero que vocês também tenham uma adendo, assim, a pessoa que apresenta crepitação na escápula, ela tem um processo inflamatório mesmo? Ela tem dor? Não, ela não tem dor, ela só sente captação. Pode questionar ela que ela tem algum problema, alguma alteração psicológica, tá? Existe sim a doença, pode ter um tratamento cirúrgico, sim, isso existe, a gente não vai dizer que não existe, existe. Porém, eu só quero trazer um adendo para vocês. A maioria, praticamente quase todo, para dizer quase todos, para não dizer 100%, era problema psicológico em crepitação subescapular, tá? Bom, e por que que fica quente? Onde é que ocorre o edema e a fibrose? Bom, aqui essa figura ela é muito legal, ela explica tudo praticamente, tá? E aqui também ela vai dar uma explicação qual é a importância do tratamento. Vocês vão ver muita pessoa, eu botei gelo e melhorei. Tá, mas tu botou gelo, quanto tempo levou para tu melhorar? Ah, demorou, mas melhorou. Sim, óbvio que vai demorar para tu melhorar, tá? Óbvio. Ah, eu não fiz nada, fui tomando anti-inflamatório e melhorou. Mas quanto tempo? Ah, durou alguns meses. Alguns meses. Tu podia ter durado algumas semanas de processo inflamatório e dor. Tá? E muitas vezes, não é nem às vezes, muitas vezes, esse tempo que tu espera para fazer o tratamento, para melhorar, pode te dar uma fibrose. Tá? Não é uma sequela a fibrose, ela pode dar uma fibrose que é diminuição da qualidade do tecido, ocorre uma alteração do tecido. Então nós estamos falando, sabe quando tu faz um corte na pele e aí aquele corte fica branco? Então houve uma alteração do tecido epitelial para o tecido conjuntivo por causa do corte. A fibra muscular, se tu não, ela vai ter uma lesão, tá? A gente sabe, vai ter uma cicatrização, tudo, porém se tu fizer o tratamento daquela lesão, daquela contratura ou daquela dor, a chance do tecido muscular continuar tecido muscular ela é muito grande. Então tu vai alongar a qualidade do teu tecido de fibra muscular. Se tu põe gelo, espera que a natureza se encarregue, fique dependendo de medicamento, porque um dia tu vai melhorar, que pode demorar alguns meses, a chance de ter uma fibrose, o que é a fibrose? É a alteração do tecido muscular para o tecido conjuntivo. Tu não tem mais um tecido muscular agora. Tu tem um tecido conjuntivo, porque houve uma alteração, porque tu não fez um tratamento. Tá? Então aqui nós vamos ver aqui o seguinte, então tu tem a injúria, tu tem o processo inflamatório e a resolução é praticamente o tecido igual o que estava antes, porque houve uma resolução do tratamento. Tu tem uma injúria, tá? Tu fez uma injúria. O que que pode acontecer? Olha aqui, aí nós estamos falando de abscesso, uma infecção. Consequentemente, tu vai ter uma fibrose. Acontece também de tu protelar o tratamento de uma infecção. Se tu protelar, vai ter o quê? Fibrose. Tu tem uma injúria, tu não fez o tratamento, como é que vai estar?
com uma fibrose. Não, mas eu botei gelo. Tudo bem, mas demorou muitos meses. A ideia sempre é o quê? Não alongar o processo inflamatório. Quanto mais tempo tu tiver o processo inflamatório, maior é a tua lesão, maior pode ser a tua sequela, maior pode ser o problema que daqui a alguns anos tu vai pagar esse preço, tá? Então eu agradeço a vocês, esse é o primeiro módulo, nos encontramos no próximo módulo então. Abraço.